Fala guerreiro, fala guerreira! Beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou Eliseu Souza e você está no canal Você Quer, Você Consegue. E no vídeo de hoje, galera, falando sobre a Lei de Execução Penal, nós traremos aqui para o canal uma bateria de resoluções de questões em que eu vou estar resolvendo questões da banca Sebrasp com vocês. E vou estar não apenas resolvendo a questão, mas trazendo o porquê da questão está certa, o porquê da questão está errada. Então você vai aprender muito com esse vídeo. Se você quer fazer algum concurso que vai cair a LEP, algum concurso para delegado, até mesmo para juiz, para polícia penal, que cai em todas as polícias penais, você está no lugar certo e vamos lá resolver essas questões. Você pode estar falando, mas Eliseu, mas a minha prova não é da Sebrasp, minha prova é de outra banca. Mas cara, a Sebrasp é a banca nacional aí. As outras bancas olham muito para a Sebrasp e pode ter certeza que na sua prova vai vir parecido aqui. Pode ser que na sua prova seja assertiva, 5 assertivas, aí você tem que colocar uma certa. Mas aqui a Sebrasp é aquele estilo certo e errado, mas tenho certeza que você vai aprender muito aqui nessa aula, beleza? Então vamos para lá, sem enrolação. É a LEP, resoluções de questões, polícia penal. Vamos lá, canal Você Quer, Você Consegue. Já se inscreva aí no canal. Já deixe seu like no vídeo aí, que o vídeo com certeza vai ser bom. Siga eu também lá no Instagram, _Eliseu_Souza. Entre no nosso grupo do Telegram, que tá aqui na descrição. E vamos pra cima aí, tem muito conteúdo vindo pra vocês, beleza? Questão de número 1. Questão do ano de 2008. A maioria das questões que eu peguei foram questões antigas, de 2008 e 2009, porque eu vou estar gravando vários vídeos resolvendo questões sobre a LEP. Vocês também deixem nos comentários qual banca vocês querem que eu resolva. Daí eu já faço um esquematizado para vocês, vendo aí para qual concurso vocês estão focando. Mas vamos lá, eu procurei adaptar, essa questão tá desatualizada, eu já dei uma adaptada, já coloquei coisas novas para vocês aprender. E vamos lá. Considere a seguinte situação hipotética. Haroldo, condenado definitivamente a pena privativa de liberdade de 5 anos em regime inicialmente fechado, possuía indevidamente uma faca que mantinha escondida embaixo de seu colchão, no presídio em que cumpria a pena. Nessa situação, Haroldo cometeu falta grave, podendo ser-lhe aplicada a sanção disciplinar de isolamento na própria cela, por ato motivado do diretor do estabelecimento prisional. E aí, galera, a questão está certa ou está errada? A questão aqui está corretíssima, né, galera? Com certeza, quando a pessoa possui instrumento capaz de ofender a integridade de outro, e ela possui esse instrumento indevidamente, como fala aqui, né, que ele possui uma faca indevidamente, é falta grave. E quais são as sanções, né, que podem... A falta grave pode culminar em quais sanções? Pode culminar em isolamento na própria cela, restrição de direitos e também no RDD. E aqui, como a questão fala, né, que o diretor do estabelecimento, ele aplicou a sanção de isolamento na própria cela. Realmente, o diretor ele pode aplicar essa sanção de isolamento na própria cela, porque a única sanção que depende do juiz é o RDD, beleza? Então a questão está corretíssima. Aqui, ó, trouxe detalhadinho pra vocês. Ó, não coloquei o artigo 50 inteiro, nem o artigo 53, mas aí é dever seu dar um pause no vídeo agora e ir lá. Deixa a LEP do lado aí, ó. Você tá vendo o vídeo aqui numa aba, já abre a Lei de Execução Penal numa outra aba. Mas eu coloquei aqui, ó, no artigo 50 fala o quê? Comete falta grave o condenado a pena privativa de liberdade que possui indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Ou seja, ele possuía uma faca indevidamente. Então é falta grave. E daí no artigo 50 é seu dever ler, ou seja, abre a LEP aqui e lê, e lá vai ter o rol de faltas graves. Apenas a LEP pode trazer as faltas graves. E aqui o artigo 53, também você tem que ler, dever de casa, fala das sanções disciplinares. Constituem sanções disciplinares, como eu falei, isolamento na própria cela. O isolamento na própria cela, ele é aplicado em caso de falta grave. E quem pode aplicar o isolamento na própria cela? Aqui é o diretor. O juiz não aplica isolamento. Mas o que o diretor tem que fazer? O diretor tem que comunicar ao juiz sobre esse isolamento. E o tempo máximo de isolamento é o máximo de 30 dias. E também tem o isolamento preventivo. O isolamento preventivo, o máximo é de 10 dias. Mas quando já é o isolamento como sanção disciplinar, o máximo do isolamento é 30 dias. Beleza? Vamos para a próxima questão, então. Questão de número 2. Diogo, condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão pela prática de determinado crime, deve iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. Todavia, na cidade onde se encontra, só há estabelecimento prisional adequado para execução da pena em regime fechado. Nessa situação, o juiz poderá determinar
que Diogo inicie o cumprimento da pena no regime fechado. E aí, galera, tá certo ou errado essa questão de número 2? A questão tá flagrantemente errada, né, galera? A gente já sabe, a LEP, ela sempre procura favorecer, né, o condenado. Então, você acha que se o cara tá lá no regime semiaberto e daí não tem estabelecimento no regime semiaberto, o que vai acontecer com ele? Cara, ele vai pro regime aberto. Ele vai progredir, vai ficar na rua, né? É o que acontece muito, infelizmente, na prática. O Brasil, ele tem uma costume de construir somente estabelecimentos do regime fechado. E quando a pessoa ela passa do regime fechado, geralmente ela vai pra rua, ela cumpre monitoração eletrônica, então é impossível isso, né? Tem até uma súmula aqui, vamos estar lendo a súmula. Ó, o gabarito, como eu falei, errado, né? A LEP nunca vai querer ferrar o condenado. Você vai ver que o pacote anticrime tenta ferrar um pouquinho assim, mas mesmo assim não é aquele ferrar assim, sabe? Se você for estudar a LEP já pensando assim, tenho que ressocializar o indivíduo, tenho que ser legal com o cara que tá preso, você já vai acertar uma boa parte das questões. Vamos lá. Súmula vinculante 56. Se é súmula vinculante, é do Supremo Tribunal Federal, STF. A falta de estabelecimento penal adequado, ela não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no recurso extraordinário, tal. Então, guarde isso na sua cabeça, galera. Se o cara tá condenado por regime semiaberto, ele nunca vai poder ficar no estabelecimento do regime fechado. E se ele tá no regime aberto, ele nunca vai poder ficar no estabelecimento do regime semiaberto e do regime fechado. O cara sempre vai ser o benefício para ele, né? Sempre vai ser o benefício pro réu. Então, pensa nisso que você vai acertar uma boa parte das questões sobre lei de execução penal. Questão de número 3. A inclusão de condenado no regime disciplinar diferenciado depende de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento prisional e também de prévio e fundamentado despacho do juiz competente. Despacho esse que deve ser precedido de manifestação do Ministério Público e da Defesa e prolatado no prazo máximo de 15 dias. E aí, galera, a questão número 3 está certa ou errada? A questão de número 3 está certinha, galera. Praticamente a letra de lei. Questão aula, você pode anotar justamente o que está escrito aqui no seu caderno, porque a inclusão do condenado no RDD, ela depende realmente de requerimento circunstanciado, ou seja, o juiz não pode aplicar o RDD de ofício. O diretor de estabelecimento prisional tem que pedir e tem que ter o despacho do juiz, né? Após o diretor pedir, o juiz tem que dar o despacho, porque o RDD somente o juiz pode decretar, mas ele não pode decretar de ofício, entendeu? E despacho esse, ele não é chegar já dando despacho quando o diretor pedir. Não, terá a manifestação do Ministério Público e da Defesa. E ele será prolatado no prazo máximo de 15 dias. Ou seja, a questão tá ensinando nós, né? Certíssima. Aqui, ó, deixei explicado aqui. Requerimento circunstanciado para RDD. A autorização do RDD dependerá de requerimento, como eu falei, o diretor tem que pedir. Ou outra autoridade administrativa, né? Como um secretário de administração penitenciária, secretário de segurança pública. E tem que pedir para quem? Para o juiz, onde será precedida de manifestação do MP e da defesa. E o prazo aqui é o prazo de 15 dias. As bancas sempre gostam de cobrar prazo. Então é importante que você fique atento quando vê algum número assim na lei de execução penal. Vamos lá então, questão de número 4. Considere a seguinte situação hipotética. Antônio, ele foi condenado pela prática do delito X, pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Maceió, sendo certo que a condenação foi mantida pelo TJ do Estado de Alagoas, transitado em julgado o decisum e iniciado o cumprimento da pena privativa de liberdade. Foi publicada pelo Congresso Nacional lei ordinária reduzindo pela metade a pena combinada ao delito X. Ou seja, teve uma lei benéfica aí, porque reduziu a pena pela metade, né? Aí fala assim, assertiva. Nessa situação, compete ao juízo da 5ª Vara Criminal da capital alagoana a aplicação da lei penal mais benigna. E aí, galera, a questão de número 4 está certa ou errada? Cara, a questão já está flagrantemente errada. Por quê? Quando a gente está falando de LEP, a gente está falando de execução da pena. Ou seja, tem o juiz da sentença e tem o juiz da execução. O juiz da sentença ele vai fazer o quê? Ele vai, como o próprio nome já fala, vai dar a sentença. Ou seja, antes do réu ser condenado, antes do réu chegar à execução penal, é esse juiz da sentença que vai cuidar dos incidentes da pena, que vai condenar ele a tantos anos e tal. Porém, cara, o juiz da sentença, guarde isso, o juiz da sentença morre na sentença. Após a sentença vem a fase da execução. E a execução penal aqui é isso que a LEP cuida. E na LEP está disposto o quê? Sobre o juiz da execução. Então, você quando for responder a questão na hora da sua prova, você vai pensar nisso.
Se tem alguma coisa a ver com a execução, quem vai cuidar é o juiz da execução. Então aqui a questão está errada. Porque fala assim, nessa situação compete ao juízo da 5ª Vara Criminal da capital alagoana a aplicação da lei penal mais benigna. Aqui, vara criminal, né, tá falando o juiz que deu a sentença, então tá errada, galera, beleza? Quando for alguma coisa assim, você vai ler lá no artigo que fala sobre o juiz da execução, artigo 70 e pouco, se eu não me engano, que vai falar que ao juiz da execução compete várias coisas, mas não precisa nem decorar o que tá lá, é só você saber de tudo aquilo que o juiz tem que decidir, né? E que se for uma coisa relacionada à execução, vai ser o juiz da execução que vai cuidar, beleza? Então fique atento a isso. Questão de número 5. O regime disciplinar diferenciado poderá ser imposto aos presos provisórios e aos condenados, sendo cabível quando houver risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Questão de número 5 está certo ou errada, galera? Então 5 está totalmente certa, né? A questão aula, a questão que ensina a gente. Aqui eu trouxe um alerta aqui para vocês, né? Porque teve algumas modificações que o pacote de crime instituiu aqui no RDD, né? Inclusive aqui no canal, na playlist da LEP, tem um vídeo que eu faço um detalhamento sobre o RDD. Então, se você ainda está com dificuldade no RDD, entre aqui na playlist da LEP, beleza? Bom, vamos lá, deixei aqui detalhado para vocês. RDD e as modificações do Instituto pelo pacote anticrime. Agora, o prazo de duração do RDD passa a ser de até 2 anos. E não mais o prazo antigo, né? Que era 360 dias. Então, o RDD agora ele pode ser definido por até 2 anos. As visitas, elas não são mais semanais. Agora elas são quinzenais, ou seja, visitas a cada 15 em 15 dias. E também, havendo indícios suficientes de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, o regime disciplinar diferenciado ele será obrigatoriamente cumprido na onde? No estabelecimento prisional federal, né? O estabelecimento de maior segurança que tem aqui no Brasil, o estabelecimento penal federal. Ou seja, se ele for líder em ORCRIM, em associação criminosa, ou ele tem atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, estabelecimento penal federal nele, beleza? Questão de número 6. Para a admissão do trabalho externo ao réu condenado a pena em regime semiaberto, será necessária a demonstração de aptidão, bem como o cumprimento mínimo de 1/6 da pena, estando a medida sujeita à autorização judicial, após a oitiva do Ministério Público. E aí, galera, questão de número 6 está certa ou errada? Cara, essa questão tá errada. E por que ela tá errada? E não é aqui em regime semiaberto, é em regime fechado. Ou seja, você vai lembrar que em regime semiaberto, a regra é que ele já esteja trabalhando fora. Então aqui o certo seria regime fechado. E mesmo assim, no final aqui, a lei não fala sobre oitiva do Ministério Público, fala apenas de autorização judicial. E o prazo de 1/6 da pena tá certo. Mas cuida aí porque não é regime semiaberto, porque lembre assim, geralmente quem vai precisar de alguma autorização é o regime fechado, porque regime semiaberto, em regra, já tá meio que solto, né? Regime semiaberto apenas terá a saída temporária, né? Como fala aqui. Mas não tem nada também de oitiva do Ministério Público. Aqui, ó. Trouxe aqui alguns requisitos para o trabalho externo, né? Para que seja concedido. O trabalho externo ele precisa do quê? De uma autorização do diretor do estabelecimento. Precisa de aptidão, disciplina e responsabilidade. E também precisa do quê? Cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Então o gabarito está errado. Ah, galera, eu falei uma coisa errada agora quando estava corrigindo a questão. Não é a autorização do juiz da execução. O trabalho externo, como eu trouxe aqui, é a autorização do diretor do estabelecimento. Então, toma cuidado, como eu falei. Até eu tô me confundindo aqui. Então, é importante que você faça a diferença entre o que o diretor autoriza e o que o juiz autoriza, beleza? Então, o trabalho externo é autorizado pelo diretor do estabelecimento, beleza? O gabarito da questão tá errado, como eu falei. Questão de número 7. O objetivo da execução penal é efetivar as disposições de decisão criminal condenatória, ainda que não definitiva, de forma a proporcionar condições para a integração social do condenado, do internado e do menor infrator. Questão de número 7 está certa ou errada, galera? Questão 7 está flagrantemente errada, né, galera? Menor infrator, na LEP não fala sobre menor infrator. Então, se você vê alguma coisa falando sobre menor de 18 anos, menor infrator, já pode marcar errado, porque a LEP só fala... Se tivesse até do condenado e do internado, a questão estaria certa. Por isso aí tá a importância também, né? De quando você for fazer uma prova, você ler a questão inteira. Não ir com pressa, não ir querendo ser o precoce, senão vai dar ruim. Então, a questão está errada por conta disso. E aqui eu trouxe aqui a literalidade do artigo 1º da LEP. Fala assim: a execução penal, ela tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal,
e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Ao menor infrator, aplicam-se os princípios e as normas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, você pode observar aqui que a LEP não trata sobre o menor infrator. O adolescente ruim da peste, ele vai ser cuidado lá no ECA, beleza? Então, a LEP só vai cuidar dos adultos ruins da peste. Epa, passei aqui. Questão de número 8, fala assim: o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, restritiva de direitos, deve ser submetido a exame criminológico. Vou nem ler isso aí, galera, pelo amor de Deus. Condenado a pena restritiva de direitos vai ser submetido a exame criminológico. Exame criminológico é aquele exame lá só pros caras ruins, só pros caras do regime fechado. E falando pena restritiva de direito, os caras que fez uma cagadinha aí no trânsito, que não fez não sei o quê. Ah, dá licença, né? Questão totalmente errada. Então, aí tá a importância de você saber a diferença entre pena privativa de liberdade e pena restritiva de direito. E o exame criminológico é apenas pro condenado em regime fechado. Esse é obrigatório. E pro condenado em regime semiaberto é facultativo. Mas tem que ser privativa de liberdade. Tem que ser os caras ruins da peste mesmo. Um carinha lá que fez uma cagadinha, restritiva de direito, não vai participar disso não, beleza? E aqui, ó, eu vim dar uma dica pra vocês, né? Falando, cuidado! O pacote anticrime alterou esse artigo. O artigo da identificação do perfil genético, né? Aqui no caso. Fique atento quando a questão falar de acordo com a LEP. O preso condenado por crime de violência contra a pessoa, crimes contra a vida, crimes contra a liberdade sexual, crimes sexuais contra vulneráveis estarão obrigados a fazer o exame criminológico. Aqui tá errado, galera. Eu escrevi exame criminológico. Vocês desconsideram esse exame criminológico aqui. No lugar desse exame criminológico vai ser identificação do perfil genético. Desculpa aí que eu acabei me equivocando aqui. Não esqueçam que os crimes hediondos saíram da identificação do perfil genético, né? Não é mais causa de obrigatoriedade para realizar o exame. Aqui escrevi criminológico não. Não sei que eu tava com a cabeça de escrever isso. Mas é identificação do perfil genético aqui, ó. Vocês vão riscar essa parte do exame criminológico e vão botar identificação do perfil genético. Eu tô aqui num programa, não tô conseguindo mais escrever assim, tem que comprar a mesa digital pra conseguir escrever, beleza? Mas é importante isso aí, né? Que você fique atento à identificação do perfil genético, que não é mais causa de obrigatoriedade para o crime hediondo. Ó, agora tô falando agora certo do exame criminológico. Caso a questão fale de acordo com o STF, STJ ou alguma outra norma com o exame criminológico, ele não será obrigatório, e se o juiz determinar o exame, terá que justificar os motivos. Aqui, né, como eu falei, ó, o exame criminológico, ele é obrigatório para o regime fechado e facultativo para o semiaberto. Só que dependendo das peculiaridades do caso, segundo o STF, segundo o STJ, o juiz ele pode determinar que seja feito, né, durante uma progressão de regime, alguma coisa assim. Mas o juiz, para fazer, ele tem que justificar, falar o porquê ele quer fazer. E aí fala que o DNA ficará em banco de dados sigiloso e não poderá ser utilizado para outro fim que não seja identificação criminal. Aqui tá falando do perfil genético, né? Questão de número 9. A assistência ao preso e ao egresso é dever do Estado e visa prevenir o crime e orientar o retorno do indivíduo à convivência em sociedade. A questão está certa ou errada, galera? A questão está corretíssima, né, pessoal? Com certeza, a assistência ao preso e ao egresso, a gente estudou na nossa última aula sobre a LEP. Se você não conferiu ainda também, vai conferir lá que a gente está gravando a LEP inteira aqui pro canal. E ela realmente é o preso e ao ingresso, e ela é dever do Estado e visa prevenir o crime e orientar o retorno do indivíduo à convivência em sociedade. Tá certíssima. Aqui, né, como eu coloquei, ó, a letra de lei. E aqui deixei assim, a assistência estende-se ao egresso, né? E quem é o egresso? O egresso é o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento, ou seja, aquele cara que saiu da cadeia e acabou de ser liberado. E também o liberado condicional durante o período de prova, né? Questão de número 10. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto podem obter autorização para saída temporária do estabelecimento prisional. Não vou nem ler, galera. Sabe, né? Ó, saída temporária, o S ali, ó. O S é de quê? De semiaberto. Ou seja, saída temporária apenas para o regime semiaberto, beleza? Permissão de saída é outra coisa e pode ser concedida para preso em regime fechado, preso provisório, para qualquer um. E aqui eu trouxe, né, sobre a permissão de saída. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento. Ou seja, o que a banca fez? Ela, em vez de colocar permissão para sair do estabelecimento, ela colocou saída temporária. Nossa, Eliseu, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. É diferente permissão de saída temporária. Saída temporária é apenas por preso em regime semiaberto. Permissão para sair do estabelecimento pode ser para qualquer preso. E é mediante escolta. E você vai lembrar que a permissão para sair do estabelecimento são só em coisas ruins, ou seja, falecimento ou doença grave do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, necessidade de tratamento médico,
Aqui fala assim, parágrafo único. A permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento. Ou seja, permissão de saída é uma coisa que tem que ser urgente. Por isso que é o diretor que vai dar. Já pensou tivesse que depender do juiz? Então você vai lembrar, é o diretor do estabelecimento que concede. E a permanência do preso não tem um prazo, entendeu? Vai ser até a duração necessária à finalidade da sua saída. Finalizamos já, galera. Já fizemos todas as questões que tinha pra hoje. Muito obrigado aí pela sua companhia. Deixe aí nos comentários se você gostou do vídeo. Se tá te ajudando aí a se preparar pra Polícia Penal, pelos concursos aí que vão vir. E é isso. Deixa o like no vídeo aí. Tamo junto, guerreiro. Tamo junto, guerreira. Não se esqueça, a meta é ser melhor que ontem, beleza? Valeu, falou, galera!